Por décadas, os estúdios de cinema tentaram esconder a vida íntima de seus astros para adequá-los aos padrões morais da época, mas ao mesmo tempo venderam histórias de um puritanismo que era comprado com tanta facilidade que hoje é quase impossível saber o que era verdade ou não sobre os maiores ícones do cinema. Até que um dia, um simples frentista lançou seu livro e muita coisa foi escancarada para sempre. Este é o Sociocrônica e nós vamos conhecer alguns babados da antiga Hollywood. Quando a Segunda Guerra Mundial acabou, em 1945, muitos soldados sobreviventes e traumatizados voltaram para suas casas no interior, o que não foi o caso de George Scott Bowers. Depois de perder o irmão mais velho e vários amigos em batalha, Scott decidiu que Hollywood seria o melhor lugar para recomeçar e esquecer os traumas. Assim, ele conseguiu um emprego de frentista num posto de gasolina Richfield, na esquina do Distrito do Cinema. Mas em 1946, a estrela do clássico Como Era Verde Meu Vale, Walter Pidgeon, fez uma parada no posto e se interessou pelo frentista. "O que um cara bonito como você faz trabalhando aqui?", perguntou Walter, e disse que seria legal tê-lo em sua piscina. Scott nem sabia quem era direito o ator, mas o dia estava quente. Ele entrou no carro com Walter, e o que aconteceu depois, o YouTube não permite dizer. Em questão de dias, alguém ligou para o posto de gasolina, pedindo para sair com um frentista também. Era Edwin Willis, o decorador mais importante do estúdio da MGM na época. Aparentemente, Walter Pidgeon tinha espalhado o seu segredinho e, de repente, em um mês, todo mundo queria sair com Scott Bowers. Assim, Scott pôs um anúncio e recrutou outros 20 homens, a maioria também saída dos fuzileiros e sem nenhum tostão no bolso. Por sua aventura com Walter Pidgeon, Scott recebeu uma gorjeta de $20 e fez daquilo sua marca. Todos os garotos podiam ser contratados como acompanhante por apenas $20. Mas nada de jantarzinho romântico, apenas sexo. A maioria dos clientes era de pessoas tentando a vida em Hollywood e atores que nunca ficaram famosos, mas o negócio também era frequentado pelos grandões do cinema. Em 1947, então, Scott foi visitado no posto por ninguém menos que George Cukor, um dos grandes diretores de Hollywood. Cukor chegou com o mesmo papinho de Walter e, dias depois, Scott e seus meninos já eram presença na piscina do diretor e em suas badaladas festas. Scott não só virou amigo íntimo de Cukor, como graças ao diretor teve acesso às maiores estrelas do momento, Spencer Tracy, Katharine Hepburn, Cary Grant, entre outros. George Cukor was the epicenter for gay Hollywood in the 30s, 40s and 50s. If George gave his seal of approval to someone, the rest of the community looked on with favor. George respected Scotty. Quando Cary Grant e Randolph Scott ainda moravam juntos como um verdadeiro casal, Scott disse que os três fizeram muitas travessuras e que chegou a pegar um por vez, os dois ao mesmo tempo, e que um dia levou outro cara para fazerem um troca-troca. O curioso é que anos depois, Cary Grant visitou o posto de gasolina e saiu com um bonitão de lá, de quase 2 metros de altura e dentes grandes chamado Roy, por apenas $20. Os dois saíram bastante juntos, pois Roy não tinha dinheiro na época, mas pouco depois se tornaria o grande galã dos anos 50, Rock Hudson. The studio executives did not really care if someone was gay or not. They only cared about your public persona. You know, in Hollywood, everyone knew that Rock Hudson was gay. Scott também atendeu outro grande casal da época, Laurence Olivier e Vivien Leigh, arranjando encontros para eles com outros caras. Scott nunca pegou os dois juntos, mas disse que Vivien era uma grande gostosa, que tentava ser discreta, abrindo o portão da casa devagarinho e pedindo silêncio, mas que 10 minutos depois estava gritando na cama com ele.
Os clientes mais frequentes do posto de gasolina eram Ramon Novarro, o primeiro galã latino do cinema, Tom Ewell, protagonista de O Pecado Mora ao Lado, e Cole Porter, ícone da música. Tom Ewell era tão voraz que dizem que conseguia ver 20 caras um atrás do outro e ainda pedir por mais. Já Cole Porter era menos guloso, só aguentava até 15 homens. Em 1950, o negócio deu tão certo que Scott virou bartender, atendendo em festas por Hollywood, levando seus garotos e aprontando com os astros. Um dia, ele quase foi pego. Depois de uma festa na mansão de Frank Sinatra, Lana Turner e Ava Gardner estavam nadando peladas na piscina, um tanto bêbadas. As duas eram grandes e inseparáveis amigas, tão inseparáveis que foram juntas pra cama com Scott Bowers. Só que o babado vazou e a revista Confidential publicou a fofoca. Na época, a revista era uma das maiores destruidoras de carreira. A revista chegou a procurar Scott para que ele assinasse a história por $1.000, mas o bartender se recusou e seu nome pelo menos não foi citado. Entre os peguetes do bartender estavam até Edith Piaf e Brian Epstein, empresário dos Beatles, além de Spencer Tracy, que Scott revelou ter sido um homossexual alcoólatra e mal resolvido consigo mesmo. Este era o último cara do mundo que eu esperava, contou Scott Bowers, mas tivemos 1 hora ou mais de um sexo muito bom. De manhã, Tracy teria agido como se nada tivesse acontecido, disse ele. Um dia, um amigo dele lhe apresentou Judith Anderson, a vilã do longa Rebecca, de 1940. Os dois transaram, mas Scott percebeu que Judith preferia mulheres, já que elas foram a maioria dos arranjos que fez para a atriz. Já Bette Davis, contou Scott, curtia uma atriz com um dos maridos, só não disse qual, e Katharine Hepburn preferia morenas e não maquiadas, e enquanto viveu, pegou 150 mulheres arranjadas por Scott. James Dean, porém, para ele era um grande idiota. Você fazia uma bebida para ele e ele dizia, não gosto, e despejava no tapete, contou Scott com raiva. Mas o amante preferido de Scott era Bette Dickerson, ator loirinho conhecido por filmes B. Dickerson era tão apaixonado por Scott que, quando morreu em 2005, deixou para ele como herança casas, cavalos e dinheiro, e suas cinzas foram espalhadas por Scott em 2017, depois de passar anos abandonadas numa garagem. Nos anos 80, porém, com o surgimento da AIDS, Scott Bowers percebeu que já não podia mais manter seus truques, como chamava. Em 1984, então, ele se casou com a cantora de cabaré Louise J. Broad e finalmente se aquietou já aos 60 anos. Ele continuou morando em Hollywood, atendendo seus contatos agora como um faz-tudo de bairro e, com o tempo, virou uma verdadeira lenda urbana, discreto e reservado, só guardando os maiores segredos da antiga Hollywood. Até que no início dos anos 2000, ele foi descoberto pelo importante biógrafo William J. Mann. Convencido a falar sobre o que sabia, Scott Bowers então publicou seu polêmico livro intitulado Full Service, em 2012. 5 anos depois, ele virou tema de documentário pelo diretor Matt Tinauer, e é óbvio que suas histórias foram postas em dúvida, em especial para os fãs e não adeptos da exposição de figuras públicas já falecidas. Yeah, but for their fans, I mean, like they had a grandkid, the grandkid remembers, oh, now my grandfather was gay, or whatever like that. What's wrong with being gay? A verdade é que Scott, desde sempre, teve o respaldo de pessoas premiadas e do alto escalão de Hollywood. Gore Vidal, um dos escritores mais importantes dos Estados Unidos, foi justamente visto pela última vez em público no lançamento do livro de Scott em 2012. Conheço Scott há quase um século e estou tão feliz que ele finalmente decidiu contar sua história ao mundo. Scott não mente. As estrelas às vezes mentem. Ele conhece todo mundo, escreveu Vidal na capa do livro. Tony Charmoli, premiado dançarino, também confirmou tudo o que havia no livro, e até Matt Tinauer, que duvidou de muita coisa, checou todas as informações antes de fazer seu documentário e ficou chocado ao descobrir que as histórias batiam com outros relatos e provas físicas que obteve depois.
Você não tem a sensação de que esse cara está tentando explorar essas experiências, disse o editor que publicou o livro, o que parece óbvio, já que Scott já estava na casa dos 90 anos. Não estou ficando mais jovem e todos os meus famosos truques estão mortos. A verdade não pode machucá-los mais, dizia Scott. As testemunhas vivas do ex-bartender atestam que Scott nem podia ser chamado de cafetão como ficou famoso, já que não retinha dinheiro para si e ajudou muitos artistas com seus contatos. Ele era um protetor da comunidade queer e um cidadão muito proeminente das áreas de Hollywood e West Hollywood, em uma época em que não era aceitável ou mesmo seguro ser abertamente gay, diz Matt Tinauer. Scott Bowers faleceu em 13 de outubro de 2019, aos 96 anos. Fato é que Scott era um fóssil vivo de uma era pré-LGBT, quando a sexualidade era muito mais fluida e Hollywood fervilhava às escondidas de artistas e produtores tentando existir, enquanto o puritanismo tomava conta do mundo. As revelações dele, no fundo, só incomodam aqueles que não conseguem ver seus ídolos como seres humanos. Como disse seu agente, seu relato é quase como um conto sobre a complexa e conflituosa história psicossexual da alma da América. Já Scott Bowers era mais sucinto e dizia: sempre haverá uma vida secreta acontecendo. Are you created happy things and making people happy to kind of compensate for the unhappy things? Do you think that's possible? Oi sócios! Obrigado pessoal por ter chegado até o final do vídeo. Lembrando que o documentário do Matt Tinauer já tem no YouTube, todinho completo, só não tem legenda em português, então dê uma olhada. E a gente também tem vídeos sobre a maioria dos que a gente citou aqui, Bette Davis, Rock Hudson, Cary Grant. Vou deixar uma playlist na descrição, dê uma olhada lá. E também tem a nossa playlist Antiga Hollywood, fofocas da Antiga Hollywood. Tá tudo lá completo, então dê uma olhada lá. É isso aí pessoal, muito obrigado. Se você gosta do nosso conteúdo, considere, pense com carinho em apoiar ele através do Apoia-se, que é a nossa campanha de financiamento coletivo. Os links vão estar na descrição. Temos também o Seja Membro e também temos o nosso Pix. Muito obrigado pelo carinho de vocês, obrigado. Não esqueçam de comentar, dizer aí qual fofoca vocês conhecem da Old Hollywood ou que ficou de fora desse vídeo. Nos sigam nas redes sociais também, se puderem. Até a próxima. Tchau!